A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Elevemos então a Deus os nossos pensamentos, gratos pela oportunidade de estarmos aqui, de nos reunirmos sob o amparo e a proteção do Mestre Jesus e dos Espíritos que dirigem este trabalho, que nos inspiram, que intuem as nossas decisões, as nossas escolhas, que nos ajudam durante a confecção dos nossos trabalhos, na procura dos subsídios, das leituras, de toda a bibliografia que precisamos muitas vezes consultar para entender e só assim transmitir aos nossos companheiros de estudo. Obrigada por essa presença, por essa ajuda contínua e que nós saibamos continuar oferecendo a espiritualidade que está sempre presente, a nossa boa vontade, os nossos recursos de inteligência, de vontade mesmo de realizar, de trabalhar em cima desse processo de conhecimento que nos liberta das nossas mazelas e da nossa sombra. Agradecidos a essa espiritualidade, que com certeza hoje vai inspirar a palavra da Maria Hermínia. E com a permissão de Deus, nosso Pai, nós iniciamos o nosso encontro, então, dizendo graças a Deus e a Jesus. Muito bem, bem-vindo todos e Maria Hermínia, a palavra é sua. Vamos nos deliciar com a nossa professora aqui nos dando uma aula hoje. Vamos lá. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar participando desse seminário, porque é o momento que a gente mais estuda, é o momento em que a gente faz a apresentação dos seminários, né? Então, eu queria... Vamos trabalhar essa noite, né, no livro, continuando, terminando quase o nosso livro, né, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Hoje nós vamos estar trabalhando com o capítulo 28, que se refere aos efeitos físicos. Então, André Luiz, interessado ainda em trabalhar, em conhecer mais sobre o mundo espiritual e sobre a mediunidade, pediu para continuar trabalhando, estudando, né, esse mundo espiritual. E aí o que os espíritos, a Aulus proporcionou a ele, né? O encontro em que fosse trabalhado os efeitos físicos. Então, a gente vê, e eu trouxe aqui a definição que está no livro, que é o Espiritismo, dos efeitos físicos são os fenômenos materiais e ostensivos, tais como os movimentos, ruídos, os transportes, etc. E entre eles se destaca a materialização, que é o tema do nosso seminário. Esses efeitos físicos tiveram uma grande repercussão, principalmente quando eles ocorreram com as irmãs Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos. Então, eles passaram a ser estudados com mais profundidade a respeito disso, né? E as mesas girantes também são também formas de efeitos físicos. Mas no capítulo de hoje, a gente vai estar destacando um desses efeitos físicos, que é da materialização, que é muito interessante, principalmente porque ela traz um conhecimento mais aprofundado em relação à mediunidade. Então, o que é a materialização? Materialização ou força nervosa, ou ectoplasmia, é um fenômeno pelo qual os espíritos se corporificam, tornando-se visíveis a quantos estiverem no local das sessões, segundo Martins Peralta, né? Então, não é preciso ser um médium para ver um espírito materializado. O espírito pode ser visto, sentido, tocado, podemos abraçá-lo, sentir-lhe o calor e a temperatura, ouvir-lhe até as pulsações do coração e com ele conversar naturalmente. Aqui queria fazer um destaque entre materialização e aparição, porque muitas pessoas confundem esses dois elementos. A aparição é um fenômeno pelo qual o espírito é visto apenas por quem tiver evidência, enquanto que a materialização é um fenômeno objetivo
e a aparição é um fenômeno subjetivo. Então, a gente vê que esses dois elementos se contrapõem nessa diferença, né? Então, nós vamos ver aqui as materializações no Evangelho. O Evangelho apresenta vários casos de materialização. O mais famoso é a transfiguração de Jesus, não é? No Monte Tabor, conversando com Moisés e Elias. Era tão concreto que Pedro propôs a Jesus se deveriam fazer ali uma tenda a fim de abrigá-los naquela noite. E também a presença de Jesus materializado durante os 40 dias após a sua ressurreição, chegando a ponto de Tomé, né, de Jesus pedir a Tomé, que não acreditava nele, né, que ele tivesse ressuscitado, que colocasse as suas mãos em suas feridas. Então, a gente vê que no Evangelho isso estava muito presente. Agora, é um fenômeno que foi muito estudado na Europa no final do século XVIII e início do século XIX. E aí a gente vê que alguns estudiosos se destacaram nesse aspecto. O primeiro deles é o Gabriel Delany, que era um engenheiro francês, estudioso do tema materialização, junto com Charles Richer. Ele publicou vários livros, e entre eles o mais famoso são as aparições materializadas de vivos e mortos. Também nós temos o Alexandre Aksakov, que é um russo filósofo, jornalista, editor, diplomata, pesquisador dos fenômenos espirituais. Vemos que era uma pessoa assim bastante estudiosa a respeito. Eles se destacaram como cientistas dentro desse campo. E, especificamente, o Charles Richer. O Charles Richer era tão importante que ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1913. Daí a importância desse estudioso. E ele trabalhava muito com os experimentos com a média Eusápia Palladino, que também foi muito estudada pelo Aksakov, né? E ele criou o termo ectoplasma, que quer dizer fora, ectos vem do grego, né? A palavra ectoplasma vem do grego, ectos é fora, exterior, e plasma é moldado, então é algo que se forma, algo exterior que é possível ser formado, né? Então, o Richard Richer tem um livro que é o mais importante dele, que é o Tratado da Metapsíquica, né? Então, o que quer dizer, o que é realmente o materializar? Materializar é adensar, reconverter valores fluídicos, tangibilizar o que é sutil e indefinível, ainda no quadro dos conhecimentos terrestres. Essa definição está numa obra muito importante do Ranieri, que é Materializações Luminosas. Eu peguei essa citação no livro do Zimmermann, Perispírito, né? Ela é uma força nervosa que todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade, segundo a definição de André Luiz, o Missionários da Luz. E no mecanismo da mediunidade, afirma ainda que ela independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações no mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Então, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispíritica, portanto, ele está no duplo etérico, que é definido por André Luiz como eflúvios vitais formado por emanações neuropsíquicas, que pertencem ao campo fisiológico e, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então, essa definição de ectoplasma é muito importante para compreendermos tudo que a gente vai estudar no capítulo de hoje. E nas materializações no Brasil também, o mais famoso médio de materialização foi, sem dúvida nenhuma, o Peixotinho. Peixotinho teve vários eventos, né, em vários locais, ele viajava pelo Brasil, eventos de materialização.
E aí, quando a gente entra no campo da materialização, a gente vê que ela se efetiva ou de uma maneira completa uma pessoa completa, ou partes da pessoa, ou só parte do rosto. A gente vê aí nessa materialização do Peixotinho uma figura, né, materializada e só um pedacinho da cabeça, né, o trechinho da cabeça. O Chico Xavier também, em vários momentos, ele produziu o efeito de materialização. Nessa figura aí, a gente vê escrito pela própria mão do Chico Xavier, testemunhando que houve uma materialização, né? E essa materialização aí é da irmã Joana, em Pedro Leopoldo. E isso é de 17 de 12 de 64. Então, a gente vê que Chico Xavier também o efeito nessas materializações. É interessante a gente ver que o Divaldo também, com o Chico como médium de materialização, fez com que se fosse materializada a irmã Sheila, que curou um problema nas cordas vocais. O Divaldo começou a ter problemas de fala, né? Ele fala muito, e ele começou a ter problemas de fala. Então, ele foi visitar o Chico Xavier, e o Chico materializou a irmã Sheila, que fez um curativo na garganta, nas cordas vocais do Divaldo, e ele disse que foi tão doída que ele gritou demais. Ele ficou depois até envergonhado de tanto que ele gritou. E, no momento, estavam presentes o Peralva, né, o Arnaldo Rocha, o Divaldo e o Chico, os quatro, o Martins Peralva, né, os quatro presentes presenciaram. Só que, a partir dessas materializações, depois de vários efeitos de materialização, vários fenômenos que foram observados, o Emmanuel falou para Chico, na última materialização dele, que foi exatamente da figura do Emmanuel, e ele pediu a Chico que não materializasse mais, porque o trabalho dele não era de materialização, e sim dos livros, e que fosse canalizada toda essa energia dele para esse trabalho monumental que era a produção de livros. No Brasil hoje se destaca a materialização feita no Lar Frei Luiz, através do médico, né, Dr. Frederic von Stein, em que ele se materializado e ele faz cirurgias. E quando Emmanuel falou para Chico que parasse, ele, inclusive, informou na época que o importante era que a materialização fosse usada tanto para cura como para estudos, não como fenômenos de aparição, de divulgação do espiritismo, mas que fosse para a cura e estudos científicos, que é exatamente o que o Frei Luiz faz, né? E aí a gente vê que quem divulga muito isso, esse trabalho feito lá no Lar Frei Luiz, é o Paulo César Frutuoso, que mostra, inclusive, através dos seus livros, né, a mediunidade, o médico como médio, e ele diz que os médicos do futuro, todos serão médios. E é interessante que semana passada, ou retrasada, ele falou de um livro dele que ele está lançando sobre o direito e a materialização, porque ele acha assim que no futuro os próprios espíritos, né, serão materializados para testemunhar em relação ao que ocorreu com eles diante de uma situação em que eles desencarnaram, etc. Então, lá eles trabalham. Os livros mais importantes assim do Paulo César é O Médico no Futuro, A Face Oculta da Medicina. Ele é um livro que já foi traduzido para várias línguas. Mas no trabalho de hoje, nós vamos, voltando ao nosso livro, né, Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos inicialmente ver o que André Luiz fala sobre essa materialização. Ele explica que uma sessão de materialização já foi estudada com Alexandre, no livro Mensageiros da Luz, quando viram o processo, né? O processo, como que ocorria o processo de materialização. E agora, com Aulus, será enfocado a mediunidade nesse processo de materialização.
analisando o comportamento em suas relações com o ambiente e as pessoas. Então, nós vamos ver que o local onde ocorreu a materialização era um cenário muito acanhado, apartamento pequeno, muito acanhado, composto só por uma sala e um aposento íntimo, transformado em gabinete. E as personagens que vão participar dessa nossa história de hoje, porque cada capítulo é uma história, não é? É um médium, que é um homem ainda moço, 14 pessoas aparentemente bem intencionadas, sendo que 2 delas seriam beneficiadas pelo tratamento. Vejo aqui, o objetivo era a cura, né, dessas pessoas. E também a equipe, o Aulus, que são nossos, que a gente está acompanhando, o Aulus, o Hilário, o André Luiz, o Garcês e a equipe espiritual responsável pelo trabalho. Essa era a equipe, serão os personagens com os quais nós iremos entrar nessa aventura da materialização, né? Eles estavam muito interessados em verificarem como que ocorre o processo de materialização. Então, a gente vê inicialmente o Aulus indicando as 2 pessoas que seriam assistidas. E ele exatamente fala a respeito disso, né? Venho com vocês até aqui, considerando as finalidades do socorro aos enfermos. Porque, embora sejam muitas tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces, que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie junto das raras experiências, essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Vejam aqui que Aulus destaca, né, a importância que a materialização tem na questão da cura, né? O objetivo ali era a cura, e também o estudo, né? O do mundo científico, mas visando esse benefício da humanidade. Aí, ele descreve também a questão do ambiente, da higienização do ambiente. Esse capítulo foi muito bem destacado no livro do Mensageiros da Luz. Lá ele descreve bem essa parte de preparação do ambiente. Então, os supervisores espirituais tomam, inicialmente, 3 principais providências assim discriminadas. Primeiro, eles fazem o isolamento do local das sessões num circuito de mais ou menos 20 metros, a fim de evitar o acesso de entidades inferiores que podem contaminar o ectoplasma que será liberado pelo médium. E aí também é feita a ionização da atmosfera, identificação e eletrificação e magnetização do ambiente. E a destruição das larvas para evitar a contaminação do ectoplasma. Então, aqui nesse desenho, a gente vê 2 aparelhos diferenciados que vão provocar a ozonização e o outro a ionização do ambiente, a fim de que esse ambiente seja o mais possível purificado para que não contamine o ectoplasma que será liberado do médio. Mas, em seguida, é feita a preparação do médium. Então, o Aulus pede muita atenção para que eles verifiquem o que está ocorrendo dentro da cabine. Nesse desenho, a gente vê assim uma grade, né? Como se ele estivesse dentro de uma cadeia, uma grade. Mas é mais no sentido de mostrar que existe uma separação, porque se tivesse uma parede, a gente não poderia verificar o que está ocorrendo do lado de lá. Então, a gente verifica que já existem entidades ao lado do médium, preparando esse médium para esse processo da materialização. O médium recebeu eficiente amparo no corpo orgânico, na digestão, na circulação e vísceras, tiveram problemas solucionados por dezenas de entidades disciplinadas e eficientes. Toda a preparação do médium é feita em seu corpo físico, né? E aí
o que que acontece? Essa preparação, ela também está bem descrita no capítulo lá do Mensageiros da Luz, que ela se verifica com 3 objetivos. O primeiro objetivo é incentivo aos processos digestivos do médium, interferindo no fígado, no pâncreas e no intestino. Depois, a limpeza do sistema nervoso para as saídas das forças, retirando resíduos escuros dos centros vitais. Em terceiro lugar, é um auxílio para o desdobramento do médium através de passes magnéticos. Então, a gente vê que é uma preparação muito intensa para que o médium possa realmente estar liberado das suas funções fisiológicas, a fim de poder exalar, eliminar, né, o seu ectoplasma, a fim de ser aproveitado. E quanto aos encarnados presentes, como é que eles estão? O que está ocorrendo? A gente vê, eram 14 pessoas, sendo 2 pessoas estavam sendo preparadas, então, para o tratamento, né? Alguns encarnados não tomavam a sério as responsabilidades, traziam consigo emanações tóxicas decorrentes do abuso da nicotina, da carne e dos aperitivos, além das pensamentos inadequados. Então, a gente vê que a preparação dos médios ali, quem estava presente, eram os médios que foram convidados para participar daquele processo, né? E não houve uma verdadeira preparação. Então, todo o perigo desses trabalhos está realmente na ausência do preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegam impositivos científicos, quer dizer, eles querem saber que é um processo científico, então vamos lá assistir. Curiosidade quanto ao fenômeno, né? O que será que vai de fato acontecer? E eles se furtam realmente dos princípios da elevação moral. Então, aqui a gente vê bem a questão da preparação dos médios. E a gente fica assim, se perguntando, será que também nas nossas reuniões mediúnicas, né, como é que a gente se dirige a elas? Nós estamos fazendo a nossa preparação adequada, né? Como é que isso daí está ocorrendo? E em seguida, né, foi apagada a luz, feita uma oração pelo coordenador e a entonação de hinos visando o equilíbrio das vibrações naquele recinto. E nesse momento, o que André Luiz explica? Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas com elementos da nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Quer dizer, aqueles vemos aqui, né, um laboratório da vida espiritual, em que, como químicos mudam as propriedades dos gases combinandos, os espíritos combinam e reorganizam os fluidos obtidos das 3 fontes, que são do mundo espiritual, da natureza e dos presentes, dos encarnados, tanto o médio como a assistência. E, a partir dessas 3 fontes, eles dão-lhes formas e propriedades diferentes, formando, dessa maneira, a possibilidade para que ocorra a materialização. Então, nós vemos aqui nessa figura, não é? Um médium já desdobrado. Ele se desdobra sob a ação magnética dos mentores, afastando-se de seu veículo físico de modo tão perfeito que se afigurava a própria desencarnação. O corpo jazia no leito largado e inerte. Não está desencarnado, que a gente vê aqui claramente o fluido, o cordão, né, que nos liga ao corpo, o cordão fluídico. O corpo físico, sob domínio dos técnicos do plano espiritual, começa então a expelir o ectoplasma. O que é o ectoplasma? Então, é uma pasta flexível, tipo uma geleia semilíquida, com cheiro especial, sem possível uma descrição assim mais detalhada.
Apesar de que vários estudos já fizeram análise, mostrando o que tem de proteína, o que tem de... quais os elementos estão presentes, né? Então, o médio elimina esse material, essa pasta, pelos orifícios naturais, a boca, narinas, ouvidos, e também pelos tórax e pela ponta dos dedos, né? E aí é interessante verificar que alguns estudos também mostram a perda do peso, né, do médium ao eliminar esse material, né? O ectoplasma escorria em movimentos reptilianos, quer dizer, ele, assim, devagarzinho, né, formando ondas, acumulando-se na parte inferior do corpo. Aqui a gente não vê na parte inferior, porque senão nós não teríamos visão, né? Com aspecto de grande massa protoplásmica, que é uma porção fluida do citoplasma. E esse material era vivo e tremulante, né? E o Aulus explica, então, que o ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Toda a cautela é indispensável na assistência ao medianeiro. Então, a preocupação, porque aquele material que está saindo do corpo, né, do médium, uma hora vai ter que voltar. Ele é tão ligado a ele que é como se fosse um filho, né? Ligado à sua mãe, né? O filho ligado à sua mãe. Então, é a preocupação muito grande com o ambiente, daí toda aquela necessidade, né, de purificação do ambiente, de preparação do ambiente, para que realmente houvesse um ambiente puro, purificado, a fim de que o ectoplasma não fosse contaminado. Aí, Hilário, como a gente tem visto nos outros capítulos, Hilário é o que mais pergunta, né? Ele pergunta se é possível a intervenção do médium nos trabalhos. Ele está ali desligado do corpo físico, né? Mas o perispírito dele está presente. E aí ele quer saber se haveria uma intervenção, ao que o Aulus vai responder. Exatamente. Quer dizer, ele tem uma interferência, é possível a interferência. Se pudéssemos contar com mais ampla educação do instrumento, quer dizer, do médium, de certo menos teríamos a temer, de vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando-nos preocupação e contratempos prováveis. Estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres. Assim como a água, por mais pura, permanece submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde escoa. Então, Aulus destaca que a materialização, para ser perfeita, ela exige mais segura desmaterialização do médio e dos encarnados presentes. Portanto, na presença, no momento da sessão, né, a importância de que todos estejam ligados, estejam sintonizados com aquele processo que está ocorrendo. Hilário pergunta ainda, né, se o pensamento do médium pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas se encontram sob rigoroso controle dos amigos da esfera espiritual. Quer dizer, se a espiritualidade preparou tudo, ela está no controle, né, daquele processo, se o médico pode interferir com o seu pensamento na consecução disso daí, na verdadeira melhoria no processo adequado. Ao que Aulus responde, pode perturbar-lhes a formação e a projeção, prejudicando-nos, consequentemente, o serviço. Quer dizer, o papel do médium, o pensamento do médium é indispensável nesse processo. Hilário ainda questiona se as faculdades de materialização traduzem privilégio para os seus portadores. Quer dizer, o médium que é capaz, que pode emanar o ectoplasma por um processo de materialização, ele é um privilegiado, ele é um escolhido, né? Ao que o Aulus vai revidar, de modo algum. Materializar significa corporificar. Mediunidade não traduz sublimação, e sim meio de serviço.
Quer dizer, a mediunidade é trabalho, né? A morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro. Como atribuir santidade a médios da terra ou a comunicantes do além pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre dois planos? Quer dizer, não é porque o médio consegue fazer a materialização que ele é realmente um espírito evoluído, né? E aí ele continua ainda, essa força materializante independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações no mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. É interessante que a gente vê que hoje, principalmente nos Estados Unidos, tem muita materialização, né? Mas é uma materialização, a gente poderia dizer, é mediunidade sem Jesus, né? Aqui ele está levantando o aulos, a mediunidade com Jesus. Ela será de futuro mais abundante, mais facilmente abordável, quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Até lá, utilizar-nos-emos dessas possibilidades, como quem aproveita um fruto ainda verde, suportando, porém, o assédio de 1000 surpresas desagradáveis ao recolhê-lo. Então, mesmo tendo todas essas dificuldades com o médium, é possível, né? É uma tentativa que o mundo espiritual faz no sentido de produzir essa materialização perfeita, né? Então, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Nós sabemos dos compromissos dos médios para esse resgate e auxílio, né? Que o médio, quando vem com essa capacidade, ele tem uma missão, né? Então, a gente vai ver no livro dos médiuns, na questão 226, a pergunta: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Ao que os espíritos dizem, não. A faculdade, propriamente dita, se radica no organismo. Então, é o organismo que é responsável por isso, independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Quer dizer, é aquilo reforçando aquilo que eu disse, né? Que vários eventos de materialização são feitos atualmente, mas com o uso de fenômeno, com pagamentos, perguntas do o que vai ser o dia de amanhã, etc., né? Então, Hilário ainda quer saber mais. É muito interessante como Hilário traz as questões, né, pertinentes ao processo em estudo. Então, ele pergunta: e se o médium estiver possuído de interesses inferiores em matéria de afetividade mal conduzida, ambição desregrada, poderia influir nos fenômenos em estudo? Quer dizer, o médium está ali, mas a sua capacidade de pensamento continua, né? Ele pode, através do seu pensamento, interferir no processo, ao que Aulus vai responder sem dúvida alguma, esteja ele consciente ou inconscientemente. Ele pode achar que está fazendo um bom trabalho, mas, no fundo, né, ele está interferindo com os seus desejos. Hilário ainda pergunta: e se os amigos do grupo, quer dizer, o grupo que está participando ali, né, encarnados, possuírem propósitos malsãs, eles podem nos perturbar? Quer dizer, parece que ele já estava antevendo, né? Ao que Aulus responde: certamente. Quer dizer, a toda aquela energia presente naquele ambiente, seja dos encarnados, seja dos desencarnados, interferirá no processo de materialização, né? Continuando ainda, Hilário volta a perguntar: e por que nos sujeitarmos a fatores incapazes assim, né? Se os médios e as pessoas, né, presentes, eles podem interferir num processo tão digno, tão bem elaborado, por que que nós nos sujeitamos a essas situações com esses fatores tão incapazes? Ao que Aulus vai nos dizer: não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes. Quer dizer, iniciantes, nós estamos gatinhando ainda nesse processo da mediunidade, né? A mediunidade sublimada, através de instrumentos dignos e conscientes no mandato que lhes corresponde, que é a mediunidade com Jesus, né?
é algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. Então, não adianta querer correr com o tempo, é um processo de maturação. Nós estamos aprendendo, estamos há só 200 anos, quase, né, uns 150 anos de todo o material elaborado por Kardec. Então, nós estamos num processo ainda de aprendizagem, e a espiritualidade é paciente em relação a isso. Mas, continuando, nós vamos ver que, ao redor deles, técnicos do plano espiritual manipulavam uma grande massa de substância ectoplásmica leitosa, prateada, em que se destacavam alguns fios escuros e cinzentos. Era o material a ser utilizado na materialização. Aulus informa que este material decorre de 3 elementos essenciais. O primeiro deles são os fluidos A, são as forças superiores e sutis da esfera superior. Das esferas superiores, né? Não pus o S aí. Esses daí são os mais puros, que são exatamente do mundo espiritual, daquela equipe que preparou o ambiente, que estava ali presente para fazer acontecer aquele processo de materialização. Mas existe a necessidade dos fluidos B, não podemos não contar com eles. São recursos dos médios e dos companheiros que os assistem. Estes são os mais problemáticos, exatamente por falta da preparação, né? Tanto do médio como dos companheiros, dos médios ali presentes para darem a energização. E os fluidos C, que são as energias tomadas da natureza terrestre. Esses são os mais dóceis. É interessante que lá no Lar Frei Luiz, o setor onde é feito a materialização é um laboratório mesmo, onde é feita a cura, né? Principalmente os doentes, que já são assim praticamente desenganados pela medicina, são levados lá. E essa parte, um pouquinho distante do centro, do complexo, né, da instituição, ela é um pequeno bosque, fica no meio da natureza, exatamente para a facilidade da utilização desses elementos da natureza, né? Que é o elemento 3, que eles são os mais dóceis e os mais tranquilos de serem trabalhados. Aí Aulus vai explicar. Quando A encontra segura colaboração de B, o ASA é o mundo espiritual, são os emissários, né? A equipe espiritual encontra a colaboração dos encarnados, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade dos fenômenos. É o que a gente viu quando Peixotinho fazia, quando Chico Xavier fazia materialização, Divaldo também fazia materialização. Ele também teve a recomendação da Joana de Ângeles de que parasse de fazer materialização e se preocupasse direcionasse as suas energias para os outros trabalhos. No entanto, onde predominam os elementos B, que é dos encarnados, nosso concurso é consideravelmente reduzido, levando as experiências psíquicas no rumo de lastimáveis desastres. Então, a falta da colaboração dos encarnados é que traz a dificuldade na materialização dos processos necessários, tanto para a cura como para os nossos estudos. E aí é interessante que o Garcês, que é um dos técnicos espirituais, vem correndo e solicita auxílio de Aulus. Não é? Por que será que acontece isso? Porque o campo fluídico da sala se fizera demasiadamente espesso. Então, a espiritualidade, os técnicos espirituais sentiram que o campo fluídico estava muito carregado, né? Jatos de forças ectoplasmática remessados até lá em caráter experimental tornavam ao gabinete revelando alto teor de toxinas de variada classificação. Porque de dentro da cabine eram emanados, eram elevados, né,
para a sala, para que a materialização fosse feita na sala, a fim de fazer o processo, ser executado o processo de cura. Só que o material que era mandado voltava novamente para o gabinete, revelando que naquele ambiente da sala havia toxinas que impediriam a materialização. Por que acontecia isso? Porque as 14 pessoas da sala eram 14 caprichos diferentes. Ninguém ali, que estava ali, compreendia o esforço exigido pelo mundo espiritual. Em vez de ajudar o médium com seus fluidos, faziam exigências. Então, eles não estavam emanando energias para o processo, a fim de que o médium pudesse, junto com aquele ectoplasma, produzir o ectoplasma fosse executado, né? Fosse trabalhado. E aí a gente vê assim, a emanação daquelas pessoas que ali estavam. E aí Aulus pergunta, muito preocupado, não atingiremos a materialização de ordem superior? Quer dizer, diante desse quadro negro, né? A gente poderia dizer, essa situação muito difícil de se processar a materialização, como que seria? Seria suspendido? Haveria esse processo seria abortado? Ao que Garcês responde, de modo algum, quer dizer, não teremos materialização. Teremos não só o médio desdobrado, incorporando a nossa enfermeira, que é da equipe de socorro espiritual, né? Para o socorro às irmãs doentes. Não dispomos de concurso preciso, quer dizer, os encarnados ali presentes não conseguiram emanar energia suficiente, fluidos puros, fluidos adequados para o processo de materialização. Aí, o que Aulus faz? Ele auxilia magneticamente a transferência de energias do físico do médium ao perispírito, o qual evidenciou uma maior vitalidade. Desta maneira, amigos espirituais o envolveram em extenso roupão ectoplasmático e a enfermeira uniu-se a ele, produzindo o quê? A maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular. O médium achava-se controlado pela enfermeira. Assim, caminhou para o serviço assistencial. Então, o médium, o seu perispírito foi envolvido pela enfermeira e ele seguiu para a sala. Então, aí a gente vê uma figura bastante interessante, né, ela não está materializada, só a equipe espiritual que estava ali que conseguia ver. Então, a gente vê que as mãos dessa figura são mãos masculinas. Era o próprio, era o perispírito do médium. Hilário questiona se o médium está consciente durante esse fenômeno, não é? Durante esse processo, o médium está sabendo o que está acontecendo? Ao que o Aulus responde, fora do corpo, sim. Enquanto ele está fora do corpo, ele está sabendo, mas não ao retornar ao corpo físico. Então, ao voltar, ele esqueceria o que lhe aconteceu neste momento. Hilário, nessas condições, poderá interferir no trabalho, caso alimente desejos menos dignos? Quer dizer, se ele ainda naquele processo, não, ele está na cabine, o seu perispírito está ali, ele pode interferir no processo, né? Caso ele alimente desejos menos dignos, ao que Aulus vai dizer que sim, ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie sem auto-objetivo moral. Então, moral que grave na consciência de todos a certeza de que, antes da satisfação dos nossos caprichos e entusiasmos, né, isso daí em relação aos encarnados, paira altaneiro e sublime cumprimento da advertência de Jesus Cristo. Jesus disse, o mandamento que vos dou é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, naquele momento, todos os encarnados deveriam estar pensando em doar amor para que aquele processo pudesse, de fato, se realizar. E aí, o que acontece? A gente vê aqui nessa figura uma esmaecida dessa enfermeira, né?
Então, a própria espiritualidade vê dessa maneira. Então, a entidade exibia como roupagem uma delicada túnica de luar, emitindo prateada luz, a qual esmaecia ao entrar na sala, apagando-se quase de todo. Por que isso daí acontecia? Aulus explicou. A posição neuropsíquica dos encarnados absorve-nos os recursos sem retribuição, que nos indenize a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados. Quer dizer, a espiritualidade preparou os fluidos, né, para que houvesse um processo de a materialização o próprio processo ali naquele momento de cura, né? Porque a enfermeira estava fazendo o procedimento de cura. Só que as emissões, né, não eram possíveis de ocorrer. Então, o que vai acontecer aqui nesse momento? Escuras emissões mentais esguicham contínuas, de maneira lastimáveis, decorrente de petições absurdas. Vindo de quem? Vindo dos encarnados que estavam dentro daquela sala esperando o processo de cura. Exigiam a presença de feições desencarnadas, queriam ver pessoas queridas que já estavam no mundo espiritual. Criticavam o fenômeno, por que eu não vejo? Falaram que ia ter materialização, não está tendo, né? Pensavam em seus problemas vulgares, estavam distantes ali em termos de pensamento, sendo que naquele momento o que eles tinham que fazer é estar realmente contribuindo com as suas energias, né? O processo em curso não era visto como uma gentileza de benfeitores, mas como um espetáculo fútil. Então, vejam que esse momento é um momento assim de que a equipe que está ali sustentando continua ainda preocupado com seus próprios problemas, né? Em decorrência, a enfermeira socorreu os doentes com raios curativos. Porém, olha só, saindo e voltando ao ambiente várias vezes, em decorrência da falta da matéria ectoplásmica. Então, ela não conseguia fazer o processo ali de cura daquelas doentes, porque faltava material, faltava energia para isso. Ela voltava para a cabine a fim de buscar essas energias para que pudesse continuar controlando o seu trabalho, né? Então, a gente vê no livro O Mecanismo da Mediunidade, André falando o seguinte: não basta a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade, a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. Então, essa disciplina é necessária para que a gente realmente, o processo possa continuar existindo, né? E aí, o que acontece? Eles percebem, André Luiz percebe, que um risonho desencarnado, utilizando o ectoplasma sobre as mãos, ele saiu do recinto, né, da sala e retornou com algumas flores físicas, que foram distribuídas aos encarnados, a fim de sossegarem a mente excitada. Então, a equipe espiritual tentando ajudar para que aquele ambiente ficasse mais ameno, com menos radiações negativas. Ao que Aulus explicou, foi um transporte comum, realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas, as quais formaram apenas os dedos polegar e indicador, para colher e transportar as flores. Então, ele conseguiu, só com o dedo e com o indicador, colher as flores e trazer essas flores para o ambiente. Hilário considerou a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque ele está envolvido, né, nos fluidos do espírito. E aí, a gente vai ver lá na Gênese que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Foi que o espírito empregou ali para fazer isso. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual.
Então, ele conseguiu, através da utilização daquilo e do pensamento, da vontade, trazer essas flores. Ao que o Lário, curioso, como sempre, ele vem perguntar: e se fosse um médium o objeto do transporte? Transpassaria a barreira igualmente? Seria possível se fosse o médium, né, o corpo físico? O que Aulus responde perfeitamente, desde que esteja mantido sob o nosso controle, quer dizer, o controle da espiritualidade. Porque dispomos de técnicos competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cônscios das responsabilidades que assumem. Então, a gente vê que lá atrás, né, tanto o Douglas, o Daniel Douglas Hume, era um médium escocês, ele realizou várias demonstrações de transporte em público, né? Seus efeitos foram estudados amplamente pelo William Crookes e Alfred Russel Wallace. Então, isso daí é possível, já foi feito, e hoje em dia, como diz aqui, o Aulus conclui, que a ciência dos homens um dia poderá desintegrar e reintegrar as unidades e as constituições atômicas com segurança. Eu li hoje um artigo em que diz que isso já está sendo feito dentro de laboratório com pequenos objetos, né? Então, no futuro, isso daí a ciência vai provar que a gente pode fazer. Mas o interessante é que o médium foi integrado ao corpo físico, ele sentou, ele esfregou o rosto, mas diante dos passos, a equipe continuou dando passos calmantes para que todo aquele ectoplasma voltasse para ele. Ele entrou de novo numa hipnose profunda e forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir de suas narinas e dos ouvidos, revitalizadas e abundantes. Por que será que esse fato vai ocorrer? É que um desencarnado, vejam, houve assim a tentativa de terminar, mas eles tinham interesse em mais algumas explicações. Um desencarnado, o que ele fez? Ele cobriu sua mão com a pasta dútil, né? Quer dizer, o ectoplasma, que emanava do médium, e introduzia num balde de parafina fervente, que estava sobre um fogão elétrico no mesmo ambiente do médium. Então, eles aproveitaram que ali tinha um fogão com parafina e fizeram esse médium, o espírito fez um molde vazado de sua mão. Então, a gente vê aqui um moldezinho da mão do espírito, né? Isso foi feito em vários lugares, né, de materialização, mostrando a capacidade daquele ectoplasma, né? Mas, além disso, um espírito, ele diz que é uma jovem, o André Luiz, uma jovem também pegou ectoplasma e manipulou flores, colocou dentro do balde de parafina e doou também as flores, deixou as flores ali expostas no final dos trabalhos. Os tarefeiros espirituais realizaram, então, em seguida, né, depois de terem feito tanto a flor como a mãozinha, complicadas operações magnéticas, restituindo ao corpo físico do médium a substância materializante inteiramente purificada. Vejam a importância do ambiente estar adequado, porque todo aquele ectoplasma voltaria para o corpo do médium, né? Porque fazia parte dele. Então, aí, tanto Hilário como André Luiz crivaram aulas de perguntas, porque eles estavam tão curiosos, era tanta novidade que eles viram ali, que eles queriam saber mais coisas. Então, Aulus faz praticamente um pequeno resumo de tudo que ele foi explicando durante o encontro, que o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica. Então, ela é uma matéria que esse ectoplasma, quando o corpo físico deixar de existir, ela não existe mais também. Ela está presente em todas as formas na natureza, não só no homem. Tudo aquilo que tem vida tem ectoplasma. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Ele tem uma potência, ele pode... Tanto assim que o materializado pode ficar
um tempo maior, né? Não é assim, some rapidamente. Ele é infinitamente plástico na formação de imagens. A gente viu isso tanto com a mão como com das flores, né? Ele é extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo. Vejam por que houve toda aquela limpeza inicial, né? Preparando o ambiente com o processo a questão da eletricidade e do magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos encarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica que o conduz. Vejam que na hora assim da preparação ali daquela mãozinha, foram os espíritos desencarnados que eles decidiram fazer aquilo, né? Não foi o médium que pediu para fazer, que pensou, foram os desencarnados. Então, eles conseguem fazer, tomar esses cuidados. Agora, exige. Por que isso daqui é importante, é um fator importante, né? Porque exige-se cuidado para não cair no domínio de inteligências sombrias, pois geraria clamorosas perturbações. Então, só quando a humanidade descobrir sua capacidade de modificar os fluidos, grandes serão os efeitos, né? Quando a gente conseguir realmente manipular para o bem, mas isso também poderá ocorrer para o mal. Enquanto a gente não tiver uma mudança da nossa moralidade, acho que esses efeitos serão raros ainda. Por isso Jesus nos diz, diante dos milagres que provocaram reações, que provocavam assim surpresa nas pessoas, né? Fareis isto e muito mais. Quer dizer, nós estamos preparados, nós como seres humanos, pelas nossas qualidades doadas por Deus, né? Pela nossa criação, nós somos capazes de um dia podermos fazer a materialização daquilo que nós quisermos, né? Então, aqui eu trouxe essa frase do André Luiz e do Chico Xavier. Eu queria só alertar que, terminando essas explicações, a equipe se despediu do grupo que estava ali fazendo a materialização e foram para os seus outros trabalhos, né? E eu queria deixar essa frase aqui, que a condução dos valores mediúnicos para o bem ou para o mal é assunto que está em você e depende de você, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Isso está André Luiz falando através do Chico Xavier. Quer dizer, a nossa mediunidade tem que ser com Jesus, não é? Está em nós a nossa capacidade, porque está em nós tanto o pensamento como a vontade. Os fluidos estão por aí, estão aí, estamos imersos nesse fluido. Então, um dia, com certeza, conseguiríamos participar disso também. Aí eu queria agradecer essa oportunidade e espero que tenha ficado claro as minhas explicações. Aqui está as nossas referências, as referências utilizadas, né? E o próximo vai ser o nosso companheiro Emivaldo Nogueira, que vai ser o capítulo 29. Portanto, estamos terminando o nosso livro. Muito obrigada, gente.